Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Evangelho, nesta quarta-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Como nós já dissemos, esta semana nós vamos concluir esta leitura, amanhã exatamente, a leitura do Sermão da Montanha. Até agora nós estamos sendo acompanhados por Jesus neste discurso que começa indicando qual é o caminho da felicidade. Uma felicidade que é proposta ao modo de Jesus, à maneira de Jesus. Ontem nós ouvimos aquela palavra de Jesus que nos dava aquela chamada regra de ouro da vida humana, a regra de ouro da vida cristã, que é, portanto, fazer aos outros aquilo que nós queremos que seja feito a nós. E Jesus dizia que nisso consistia a lei e os profetas. Aqui, talvez valha a pena a gente salientar uma coisa, né? Em termos bíblicos falando, quando Jesus diz a lei e os profetas, basicamente era a forma como os antigos judeus tinham de dividir as escrituras, não é? O que para nós é chamado o Antigo Testamento. A lei significa os livros de Moisés, era o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei de Deus. E os profetas são todos os outros livros, até aqueles que nós muitas vezes consideramos hoje como certos livros que vemos como históricos na divisão nossa de ver a Bíblia. Portanto, a lei e os profetas significa a escritura de um modo geral. Porém, nós estamos vendo nesse movimento que Jesus está fazendo de aprofundamento da lei, que ele usa sempre uma articulação que diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Eu já disse isso antes, que o Evangelho de Mateus é como se fosse um evangelho que é escrito para o catequista, já que a gente tinha usado aquela metáfora de falar do Evangelho de Marcos como o evangelho que era escrito para o evangelizador. Portanto, o Evangelho de Mateus, nós o tomamos como um evangelho para o catecúmeno, o Evangelho de Marcos e o de Mateus, visto como um evangelho para o evangelizador, para o catequista. Portanto, é bom a gente encostar essas duas palavras aqui bem pertinho uma da outra. Quando nós falamos em evangelizador, pensamos em catequista, pensamos também naquilo que os antigos cristãos chamavam dos profetas que faziam parte das suas comunidades, pessoas que tinham um papel de interpretação da própria escritura, eram pregadores. Quando nós estamos falando de profetas aqui, não estamos falando tanto de gente que tem uma previsão de coisas do futuro, o que é que vai acontecer ou não vai deixar de acontecer. O profeta é justamente alguém que tem as escrituras no coração e desentranha o momento atual, o momento presente. É alguém muito ligado ao momento presente, que conhece o tempo presente de uma forma tal que pode usar do seu contexto como uma forma de entrar no texto. Então, entra na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, a partir da sua vida. É alguém que está em sintonia com o seu mundo. Então, a profecia aqui significa essa capacidade de atualizar a palavra de Deus. Portanto, quando Jesus diz que nisso consiste a lei e os profetas, consiste a palavra da escritura, com aquele aspecto da lei de Moisés, mas também da profecia, aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque também no tempo de Mateus existia muitos profetas, muitas pessoas que queriam dar a sua interpretação do momento presente e a sua interpretação da escritura. Mas não é isso também que a gente vê no dia de hoje, né? Tantas formas de interpretar a escritura, tantas formas de interpretar a realidade, as leituras diversas de realidade que a gente vai encontrando. Muitas delas muito pretensiosas, como gente que está mesmo falando em nome de Deus, sobre uma certa inspiração. Jesus hoje chama-nos a atenção exatamente disso, esse ministério que é tão importante para alimentar a esperança, que é a profecia. Você, eu, cada um de nós, no dia do nosso batismo, depois que a gente é batizado, o padre derrama na cabeça da gente o óleo do crisma, que é um óleo que o bispo abençoa na Quinta-feira Santa e mistura um perfume naquele óleo, é um óleo perfumado. E
No dia que a gente é batizado, o padre unge primeiro o peito da gente com um óleo também chamado óleo dos catecúmenos, que o bispo abençoa na quinta-feira santa. Depois que significa que o mal não tem poder sobre a gente, não se segura na gente, que a gente escorrega da força do mal. E depois que a gente é batizado, derrama o óleo do crisma na cabeça da gente. Não é na testa, né? Porque na testa quem vai fazer é o bispo no dia em que a gente é crismado. O padre, quando batiza, né, derrama o óleo do crisma na cabeça da gente, que significa esse perfume de Deus que é jogado dentro de nós, mas significa que a gente, pelo batismo, se tornou sacerdote, profeta e reis. Cada um de nós é uma profecia, é uma palavra que Deus pronuncia diante do mundo. E cada um de nós tem o dever também de saber olhar o tempo presente, interpretar o tempo presente à luz da palavra de Deus, para que essa palavra de fato ilumine a nossa existência e dê sentido à nossa vida. Mas Jesus agora aqui alerta, porque há certas formas de querer viver esse serviço que a gente deve prestar de profecia e da palavra que não são de acordo com aquela verdadeira inspiração que vem de Deus. O evangelho de hoje, evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 15 a 20. Olha só o que Jesus nos diz. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com pele de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Já no Antigo Testamento, Ezequiel alerta para os falsos pastores. Porque aqui, quando Jesus fala e usa essa própria imagem de lobo vestido de ovelha, nos faz pensar no rebanho, nos faz pensar nas ovelhas, nos faz pensar nos pastores. Pastores, no termo bíblico, significa todos aqueles que têm autoridade. Pode ser autoridade religiosa, pode ser autoridade política, pode ser uma autoridade moral, uma autoridade dentro da própria família. Qual era a acusação que era feita a esses falsos pastores do tempo de Israel e que depois, através do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 16, Deus vai dizer: eu vos darei pastores segundo o meu coração. Significa que o falso pastor não é um pastor segundo o coração de Deus, que é um coração misericordioso, as entranhas de misericórdia de Deus, de compaixão de Deus que se manifesta sempre. A esse pastor que Ezequiel combate em nome de Deus, que Deus combate através de Ezequiel, se diz que esses pastores das ovelhas, eles só querem a lã, querem tirar o leite para fazer o queijo, ou seja, é gente que explora o povo em nome de Deus, é gente que explora o povo em nome da fé. A isso a igreja dá um nome particular, que é chamado de simonia. Lembra Simão, aquele mago que quis comprar de São Pedro o dom do Espírito Santo? E Pedro disse para ele: pereças tu e o teu dinheiro. Querer fazer mercado com aquilo que é de Deus é crime, é pecado. Mas parece que nos nossos dias tem muita gente com esse espírito de uma falsa profecia, movido pelo dinheiro. Nós ouvimos no sábado passado o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 24, Jesus dizendo assim: não se pode servir a Deus e a mamon, a Deus e ao dinheiro, a Deus e às riquezas. Esse verbo servir, como aparece ali no Evangelho de Mateus, um verbo grego do leuen, que significa o servir não como diaconeu, que é um servir que também pode significar o ato religioso, um ato de culto. Veja só que a gente, por exemplo, chama o ato de culto dirigido a Deus de latria, o culto de latria. Para os santos a gente diz que é o culto de dulia, que vem desse verbo duleu, e que é o culto para Nossa Senhora, que é chamado também de hiperdulia. Para São José nós chamamos de protodulia, né? Hoje na quarta-feira a gente lembra-se sempre de José, esse protetor da Sagrada Família, patrono
da Igreja Universal. Mas então, voltamos a isso. Não se pode servir a Deus e a dinheiro. Não se pode fazer do dinheiro uma divindade, querer prestar um culto a ela, porque vai dizer Jesus, ou se serve a um e vai odiar o outro. E seguramente nesse jogo aí é que a gente vai sempre ser tomado pelo risco aí de servir em primeiro lugar ao dinheiro. Portanto, esses falsos profetas nós podemos ver muito nessa linha de profetas que são profetas desse Deus Mamon, desse Deus que é o dinheiro, e é uma religião que nós poderíamos dizer a religião do mercado. Ela está crescendo muito nos nossos dias. Jesus aqui diz uma palavra, como é que a gente faz para descobrir esses lobos ferozes vestidos de ovelha? Porque às vezes o discurso deles não é tão feroz assim não, viu? É um discurso que às vezes é enganador, não é sutil, de roubar a alma das pessoas. Eles continuarão sempre aparentes ovelhas, mesmo no discurso que fazem. A ferocidade deles vai comendo por dentro. Já viu o cupim? Jesus falava na semana passada também disso, né, de a gente colocar o tesouro no céu, onde a traça não corrói, nem o cupim vai lá e acaba. Porque o que é que o cupim faz com a madeira? Às vezes você tem uma viga muito grande de madeira, você olha, aparentemente está muito boazinha, aí você vai lá, bate o martelo, está toda brocada por dentro. O cupim vai fazendo um serviço interno de destruição. Lá na minha casa, até os cupins são meio tirados a intelectuais. Eu tenho umas estantezinhas embaixo no meu quarto, cheias de livros, apostilas, não sei o que. Quando eu voltei umas férias, a minha irmã disse, a gente precisa ir lá embaixo, porque aconteceu uma coisa. E a minha irmã, de vez em quando, tirou os livros da estante para botar no sol, não é? Quando chega esse período assim, de inverno, vai esfriando, então tira os livros. Quando ela foi tirar os livros que viu, por fora, assim, as capinhas dos livros, tudo organizado no lugar, estava tudo certinho, mas por dentro, o cupim intelectual, né, saiu comendo os livros todos por dentro. Acho que eu joguei fora uns 3 sacos de livro, o cupim corrói. Aparentemente estava tudo ótimo. Pois é, esses falsos profetas, eles fazem assim, eles vão comendo por dentro. E essa religião que eles propõem, cujo Deus é o dinheiro, é a religião do Deus mercado. E qual é o culto dessa religião? O culto dessa religião é consumir. Você vai consumindo. E aí, esses profetas falsos desse Deus, que a gente poderia hoje chamar de falso marketing, falsa propaganda, o que é que faz? Por exemplo, um dentista, o que é que ele faz? Ele faz um serviço de dente, né? Ajusta, não sei o quê. Mas o que é que ele vende? Esse encantamento manda vender beleza. Você pode trabalhar vendendo seguros, né? Seguro de saúde, seguro disso. O que é que você vende? Segurança. Na verdade, um seguro pode me dar alguma segurança, pode me dar todas as garantias. Então, dentro dessa religião, desse modelo, existem as falsas profecias, que prometem mais do que aquilo que pode oferecer. Não é? Você, numa agência de viagem, você pode realmente garantir que o que você vai oferecer, o produto será descontração, alegria. Então as pessoas não vendem só a viagem, usam umas fórmulas de encantamento que vão para além daquela perspectiva que é possível oferecer. Então essa é uma linguagem de encantamento, de umas espécies de profecias desse mundo moderno, para as quais nós devemos estar muito atentos. Porque dentro desse culto moderno, dentro do mercado, o que é sugerido sempre é o culto do consumismo. Mas o que acontece é que o consumismo depois te consome. Você vai ver que no fundo, o possuir, o ter, não vai te dar aquela satisfação que você tanto procura, aquela paz que você tanto deseja. Porque ela seguramente não vai estar na viagem que você pode fazer, ela não vai estar no carro que você vai possuir, ela não vai estar nos dentes que você vai ajustar e deixar tudo certinho, né? Aperta hoje, aperta amanhã. É bom ter um sorriso bonito. Ai, como eu gostaria de tê-lo. Triste de quem é banguelo, né? Faz como aquela velhinha que chegou muito triste pro padre e disse para ele: padre, eu estou chorando aqui, por quê, minha filha? Porque eu estou com medo de ir pro inferno. E o padre, oh, meu Deus, essa mulher é uma mulher santa, mas por que essa preocupação? Ele olhou para ele e fez: olha, a senhora não vai pro inferno coisa nenhuma.
Mas como, padre, eu não vou para o inferno? Porque está lá escrito que no inferno vai ter choro e ranger de dente. A senhora é banguela, então pronto, não vai ranger dente lá, coisa nenhuma. Brincadeira à parte, não é mais... A gente tem que olhar muito bem e com cuidado se a gente não vai sendo encantado por propostas que não são sérias, que não são verdadeiras. Ao fim, Jesus vai nos dizer aqui que toda árvore boa ela vai produzir frutos bons. Portanto, a prova vai se tirar do falso e do verdadeiro profeta é pelos frutos. Uma árvore boa não vai dar fruto que seja ruim, nenhuma árvore ruim vai conseguir de forma alguma produzir um fruto que seja bom. Jesus insiste, é pelo fruto que vocês os vão conhecer. Há um livrinho, chama-se Didaqué. Esse é uma espécie de catecismo. Didaqué significa doutrina. Didaqué ton dodeca apostolon, a doutrina dos 12 apóstolos. Esse texto é mais ou menos paralelo desse texto de Mateus que eu acabei de ler para vocês. Por que eu estou insistindo nessa coisa do falso profeta e fiquei falando tanto aqui do dinheiro, disso, daquilo outro, se bem que eu encostei com aquele texto que nós ouvimos na semana passada, de Mateus 6,24, e essa dá realmente uma garantia, uma chave de leitura. Mas nesse livro da chamada Didaqué, no capítulo 11 desse livro da Didaqué, no versículo 8, vai dizer para nós quem é que é o verdadeiro profeta. E ele vai dizer, aliás, vamos voltar um pouquinho mais. Todo esse capítulo 11, que eu comecei falando, né, dos catequistas e dos evangelizadores, não é tudo que eu estou tirando assim só da minha cabeça, não. É um pouco de leitura que a gente vai fazendo, encostando uma na outra. No capítulo 11 desse livro da Didaqué, que por muito tempo era considerado um livro que fazia parte da Bíblia ali dos primeiros séculos, enquanto ainda não estava definido o cânon da Bíblia, em muitos lugares, esse livro era lido como um livro de fato inspirado como palavra de Deus. Há muito conteúdo realmente aqui que a gente não pode ter dúvida disso, e as comunidades se guiaram por esse livrinho. E aí diz assim, olha, se alguém se apresenta a vocês como alguém que ensina, acolha essa pessoa. Mas se aquele mestre pervertido ensina outras coisas que destroem, não escutem essa pessoa. Se ele, porém, ensina para fazer crescer a justiça e o conhecimento do Senhor, escutem como se vocês estivessem diante do próprio Senhor. Aí vai falar daqueles que eram chamados de apóstolos na comunidade. Aqueles que são chamados de apóstolos ou de profetas, diante dessas pessoas, se comportem do seguinte modo, conforme a ordem do Evangelho. Todo apóstolo que venha até você seja acolhido como se fosse o Senhor. Todo missionário, apóstolo aqui, é o verbo apostoleum, significa missionário, né? Todo missionário. Porém, esse missionário permaneça na comunidade somente um dia. Se tiver necessidade, ele fique mais um outro dia, mas ele não fique na comunidade mais de 3 dias. Se ele ficar na comunidade mais de 3 dias, diz a Didaqué, é um falso profeta. Quando esse missionário for embora, ele não receba nada da comunidade, somente o pão que é necessário para a etapa que ele tem que fazer. E se esse missionário pedir dinheiro, é um falso profeta. Porém, vocês não devem meter à prova um profeta que está falando. Vocês também não devem julgar. De fato, cada pecado será condenado. Mas se vocês julgam um verdadeiro profeta, tenham cuidado. Agora, Didaqué, capítulo 11, versículo 8 diz, de outra parte, não todos aqueles que falam sobre inspiração são profetas. Porque tem gente, né, que na hora que está rezando, isso aqui vira o zóio e fala, a gente pensa que é uma pessoa muito inspirada. Pois é, diz a Didaqué, essas pessoas que falam com toda essa inspiração, até parece que está cheio realmente aquela palavra, uma pessoa fervorosa, quando ele fala, a gente chega a sentir uma coisa especial. Ele diz, cuidado, quem fala desse jeito nem sempre são profetas.
Quem é o verdadeiro profeta? Que é aquilo que Jesus dizia, pelo fruto que se conhece a árvore. Aqui a Didaqué vai dizer, como é que se conhece o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é aquele que tem o mesmo modo de viver do Senhor. Essa é a pedra de toque para descobrir se alguém é um verdadeiro profeta. Se ele tem o jeito de viver de Jesus Cristo. Qual era o jeito de viver de Jesus Cristo? Segundo a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 8 e o versículo 9 vai dizer para lá: Jesus Cristo era rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. A primeira leitura de hoje vai falar da aliança de Deus com Abraão. Vai mostrar que Abraão faz uma aliança com Deus e que depois Abraão realmente é abençoado. Aí, hoje em dia tem muita religião, muito discurso falando dessa bênção de Deus, da gente ser abençoado. Não tem nada errado em ser abençoado, não. Tá bom. Mas tem uma outra coisa também, que Abraão é o nosso pai na fé, mas Jesus é o consumador da nossa fé, é o aperfeiçoador da nossa fé. E Jesus, de rico que era, se fez pobre. Abraão não tinha uma terra, e Deus disse: sai da tua terra, vai onde eu mostrarei. Portanto, entre aspas, permitam as aspas. Abraão, de pobre que era, ouviu o chamado de Deus e ficou rico. Muita proposta religiosa hoje que está cansando só em fazer isso. Usa corrente, oração disso, para você de pobre virar rico. Mas é pouca gente que se dedica a fazer aquilo que São Paulo diz no Evangelho: nos ensinar, de rico que somos, nos tornarmos pobres, porque Jesus nos enriqueceu foi com a sua pobreza. Portanto, como diz aqui a Didaqué, é esse estilo de pobreza que é a marca. A pobreza que não significa miséria. Em Puebla, em 1979, houve o terceiro encontro da Assembleia da Conferência dos Bispos Latinos, do Conselho Episcopal Latino-Americano, a grande conferência de Puebla. E ali em Puebla se definia o que era ser pobre. Ser pobre é ser simples, ser sóbrio e austero, não é miséria. Simples, sóbrio e austero. Isso a gente vai encontrar em Jesus. Ele era simples, ele era sóbrio, ele era austero. E ele diz: ter a simplicidade das pombas e a astúcia das serpentes. Não é que a simplicidade deixe a gente ser iludido por qualquer coisa. Por isso está dizendo: atenção aos falsos profetas. Não é quem vive aí falando até parecendo que está sob uma inspiração especial. Cuidado com eles, porque o falso profeta a gente distingue se ele tem o modo de viver de Jesus. Se o modo de viver dele não é o modo de viver de Jesus, é falso profeta. Se a preocupação dele é de servir Mamon, não faz aos outros aquilo que queria que fizesse a ele, porque às vezes assim a gente vê nessas igrejas muita campanha, traga a oferta, isso, aquilo outro, mas faz a mesma coisa para combater a pobreza, faz a mesma coisa para ajudar os miseráveis deste mundo, para tirar irmãs e irmãos que estão dentro daquela congregação, dentro daquela igreja, dentro daquela comunidade, para aliviar a dor desses irmãos. Às vezes a gente ouve pouco esse discurso, mas desafia a fé dos outros, querendo que o pobrezinho que nada tem, aquele pouco que tem, venha e dê, joga ali dentro. Mas é incapaz de pegar aquilo que às vezes é a nossa riqueza, é aquilo que a gente possui como comunidade, como igreja, e dividir com os mais pequenos. São Lourenço, vamos sair no dia 10 de agosto, é a festa dele, quando o prefeito de Roma pediu que Lourenço desse a riqueza da igreja, São Lourenço, numa pitada de humor muito grande, disse: me dá um dia. Chamou os ricos, pobres, todas das vezes dizendo os ricos, tá vendo? De traição. Chamou os pobres todos que a igreja ajudava, botou umas carroças, não sei o que, e o prefeito esperando que no outro dia ia chegar a prata, o ouro, cálices, essas coisas. Chega Lourenço com um monte de pobre que a comunidade ajudava e diz: está aqui a riqueza da igreja. A riqueza da igreja deve ser essa: os pobres que ela aprende a servir. Portanto, aqui continua a Didaqué ajudando a gente a discernir os falsos profetas. Diz assim: todo profeta que, de acordo com a inspiração do Espírito Santo, dá uma ordem para preparar bem uma mesa, ele deve se abster de comer. Se ele come, é um falso profeta. Então o profeta diz: prepare uma mesa farta, isso, aquilo, aquilo. Você chega lá e for comer aquilo, é um falso profeta. Olha como os primeiros cristãos tinham um faro. Aí ele diz: cada profeta que é colocado à prova é reconhecido verdadeiro se ele age no seu ministério, não é, como no ministério da igreja, e não ensina a fazer aquilo que ele faz, seja julgado por vocês mesmos.
diante de Deus, ele vai ter o próprio juízo dele. Do mesmo modo, faziam também os antigos profetas. Mas, se alguém diz para vocês sobre a inspiração do Espírito, me deem dinheiro, ou pedem alguma outra coisa, não escutem essa pessoa. Se ao contrário, ele pede para dar aos outros que estão na necessidade, que ele não seja julgado por nenhum. Assim fazia São Paulo, né? São Paulo não pedia dinheiro para ele, pedia dinheiro para os pobres de Jerusalém, pedia dinheiro para outros pobres que estejam aqui. Portanto, a Didaqué ensina a mesma coisa. O profeta é aquele que não pede dinheiro para ele, pede dinheiro para ajudar os pobres. Aí continua a Didaqué já no capítulo 12 dizendo: se o hóspede é um viajante de passagem, ajudem-no o quanto vocês puderem. Ele, porém, permaneça na comunidade 2 ou 3 dias, se for necessário. Se ele quiser ficar no meio de vocês e tem uma profissão, que ele trabalhe, não é, para poder conseguir o seu sustento. A carta aos Tessalonicenses: quem não quer trabalhar, não coma. Porém, se ele não tem uma profissão, providenciem vocês, de acordo com o juízo de vocês, com a análise que vocês fazem, o modo no qual ele possa ser ajudado, e não viva ocioso. Se ele não quiser fazer desta forma, saibam de uma coisa: ele é um traficante de Cristo, e vocês não devem dar espaço para esse tipo de gente. Palavras duras, né, desse pequeno documento aqui, chamado Didaqué, a doutrina dos 12 apóstolos. Existe versão em português, sim. Se eu não me engano, pela editora Vozes, eu me lembro. Eu sei que eu comprei uma edição naquele tempo das Paulinas, que era tudo uma coisa só. Hoje em dia pode ser que esteja em uma das duas casas, das duas editoras, eu não sei quem. Pois bem, minha gente, então que hoje Jesus nos ajude a viver de verdade a profecia, a analisar o nosso tempo presente e a dar os frutos de acordo com a nossa fé. Eu estou aqui, não é, vendo gente que chegou aqui nessa nossa live. Quero saudar a Edna Gardênia, que diz que a irmã Dulce não pedia para ela, pedia para os pobres. Exatamente isso. E na Mônica Costa, um abraço para você. Jeane Reis, um abraço para a Rita de Cássia. Alessandra, Deus te abençoe, minha querida. Bom dia para você. O Padre Eliseu, um abraço aí, Padre Eliseu. A Brito Paloma, um abraço para ti também. O Padre Edson Nascimento, Deus te abençoe. Também a eu acho que a Angélica é assim, ai Deus. Fátima Dias Grilo, um abraço para você. Um abraço para a Dayara, Deus te abençoe. Maria Eureni, um abraço também para Lourdes Reis. Jorge Geisler, também um abraço para você. Odalea, de fato, né, tem essas coisas. Odalea, eu vi um programa teu aqui, uma live tua, né, você falando dessa questão do ego, o ego envenenado, o ego adoentado, né? Gostei, não é bem essa expressão, não consigo me lembrar, mas gostei das coisas que você dizia aí, não é? De verdade, se a gente não está com essa saúde mental, a gente vai sempre viver de tantas exigências, querendo que os outros sejam os escravos da gente, como essa atitude de um falso profeta, que acha que tudo é devido a ele, né? Podia botar as mesas fartas. E os primeiros cristãos sabiam como corrigir essa gente mimada. Dilma Sandes, um abraço para você, para Rosa Santos, para Rose, um abraço para você, para Dinéa, para Solange Reinhardt, para Marisete, para quem mais? Para Landerson e Borges Flow.4, Sagrada Família, Rita de Cássia Sampaio, um abraço para você, para a Meirinha do Espírito Santo. Irmã Nath, bom dia, Padre, para todas as pessoas aqui hoje. Ela fala aqui da perda de uma amiga religiosa que faleceu pelo Covid, né? Um descanso eterno, Deus, Senhor, a essa irmã e a todas as pessoas vítimas do Covid no nosso Brasil. Cada dia é um número que cresce, é um rosto a menos que a gente vai tendo nas nossas relações. Eu também já sou alguns conhecidos, amigos também, né, perdidos para esse vírus. Pia Cláudia Freitas, um abraço para você. Para Edna Gardênia, já disse aqui, Leo Passos.
para o Padre Manuel Freitas, aí no nosso Ceará, para a Lilia, para a Daniela Oliveira, para a Vani Brito. Então são pessoas que eu vou saudando aqui. Agora eu tenho aqueles que... Fal Ricena, também um abraço para você. Dilma Sandes, né? Deus te abençoe. Tem aquele monte de gente que... Ana Maria Barreto, também para você, é isso. O ego inflamado, dizia a nossa amiga Odaléa no seu vídeo. Muito interessante. Odaléa fala particularmente para quem vive na Suíça, ou vive expatriada, mas tem uma reflexão que serve para todas as mulheres, de modo geral, é o público que ela mais atende. Bom, eu gostaria de saudar aqui um monte de gente que às vezes depois, quando assiste o vídeo no Facebook, diz: mas o senhor nunca fala em mim. Mas eu não falo porque não está assistindo aqui no Instagram e vê depois no Facebook. Mas eu quero mandar um abraço para muita gente que eu estou vendo aqui: a Dora Pereira, em São Miguel das Matas, Cecília Azevedo, a ministra extraordinária da Comunhão Eucarística aí em Frankfurt. Não sei se agora Dona Cecília está em Portugal ou continua aí em Frankfurt. Um abraço para Helena Almeida, também aí em Frankfurt, para Ana Cristina, para José Cunha, aí na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santo Antônio de Jesus, para Ana Maria Brito, Josina Marques, aí em São Felipe, para Maria Valmira Azevedo. Um abraço também para Meire Andrade, para Ana Rita Araújo, Firmina Conceição, para Floraci, também aí em Santo Antônio, em Amargosa, para Rai, em Santo Antônio de Jesus. Então são algumas pessoas que eu me lembro aqui, que falam, para Nailton Barreto, também ali em São Miguel das Matas. Então, olha, eu estou fazendo como na Rádio Clube, né? Lembrando daqueles tempos que eu recebia as cartas e saía saudando a todas as pessoas. Muito bem, vou deixar um abraço grande para cada um e cada um de vocês, a minha comadre Eunice Andrade também aqui, não é? Para Isaura Dayubi, aí em Nazaré, também. Deixa então esse abraço para cada um de vocês e peçamos a bênção de Deus para todos nós. O Senhor esteja sobre ti, para te proteger, diante de ti, para te guiar, atrás de ti, para te defender, ao teu lado, para te acompanhar, dentro de ti, para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. A você que vai assistir o vídeo a partir de agora, chegou atrasado aqui na live, então desejo uma boa escuta e vamos ficando por aqui. Você que está vendo aqui pelo Facebook ou pelo YouTube, ou reprise, digamos assim, pessoal, aqui no Instagram, fique com Deus. Uma quarta-feira abençoada.